Olá, queridos. Vamos analisar aqui um estudo sobre amabilidade e bondade, ou benignidade também, traduzida, tem outras traduções essa palavra. Benignidade pertence ao fruto do Espírito, né? Frutos gêmeos, bondade e benignidade. Amabilidade e bondade são as palavras usadas na versão NVI para traduzir os vocábulos grego Krestotes e Agathosune, respectivamente, os quais aparecem no texto original grego de Gálatas 5:22, como dois aspectos do fruto do Espírito. Outras versões preferem traduzir Krestotes por benignidade. Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, e essa outra versão aqui é S21. Ou por delicadeza, nessa NTLH. Outra versão. Apesar de Krestotes e Agathosune apresentarem significados semelhantes, Paulo as apresenta em Gálatas 5:22 como significados distintos, como uma faceta do fruto do Espírito. Não frutos, é o fruto, com seus 9 gomos, né? Como se fosse uma fruta com 9 gomos. São 9 desdobramentos, digamos assim, do fruto do Espírito, né? Não é no plural, no singular. Krestotes ou Chrestotes indica amabilidade, ou seja, Krestotes é a benignidade. Indica também como sinônimo, às vezes é traduzido como amabilidade, afetuosidade, gentileza, delicadeza, suavidade, cortesia, brandura, carinho, meiguice, ternura e doçura no trato com as pessoas. Por meio de Krestotes, ou seja, benignidade, é o termo original, né? De benignidade, o crente tem uma predisposição para ser agradável e para demonstrar sensibilidade, finura e educação no relacionamento com as pessoas. A pessoa que ama o próximo como a si mesmo, Marcos 12:31, né, o mandamento do Senhor, necessariamente deve evidenciar essa qualidade na sua vida. No Novo Testamento grego, a palavra Krestotes ocorre 10 vezes, Romanos 2:4, 3:12 e 11:22, 2 Coríntios 6:6, Gálatas 5:22, Efésios 2:7, Colossenses 3:12 e Tito 3:4. Então ela ocorre 10 vezes. E sendo que só em Romanos 11:22 ela ocorre 3 vezes. Em primeiro lugar, devemos entender que Deus é rico em Krestotes, Romanos 2:4, e nos trata com Krestotes, ou seja, benignidade, ou seja, com amabilidade ou benignidade. Tem vários outros versículos no Antigo Testamento também que falam sobre a benignidade do Eterno, a benignidade divina, né? O Krestotes divino. Romanos 11:22, Efésios 2:7, Tito 3:4. Se você for pesquisar no dicionário comum de português, bondade e benignidade está como sinônimos, porém não são sinônimos, têm significados distintos, parecidos, mas distintos, diferentes. Cuidado com isso. Longe de Deus, o ser humano pecador não pratica bem nenhum. O apóstolo Paulo afirmou: não há ninguém que faça o bem. Em grego, Krestotes, não há nenhum sequer. Romanos 3:12. Benignidade é um antônimo, o contrário de malignidade. É algo mais profundo, uma vontade, um desejo, um sentimento mais profundo, mais rico, mais belo. E a bondade seria mais ou menos a prática da benignidade, seria a benignidade posto em prática, seria o ato, a generosidade. Mais para frente vamos nos aprofundar mais um pouco nesse assunto. Podemos até dividir esse vídeo em 2 partes. Esse vídeo e um outro vídeo para complementar.
Porém, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele começa a evidenciar a amabilidade, do grego Christotes, no seu relacionamento com os outros, evidenciando uma das virtudes do fruto do Espírito. Não frutos, mas o fruto, no singular, com seus 9 gomos. Gálatas 5:22. A Bíblia ordena a todos nós: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade. Ou seja, algo mais profundo, né? Christotes, humildade, mansidão, longanimidade. Colossenses 3:12. Amabilidade é uma virtude que se manifesta no relacionamento do cristão com outras pessoas, enquanto a pessoa carnal se relaciona com os outros praticando obras da carne, tais como ciúme, inveja, ambições egoístas, contendas de palavras, inimizades, iras e dissensões. Gálatas 5:20, do 20 ao 21. O crente deve evidenciar em seus relacionamentos a amabilidade e a predisposição para ser benigno e fazer o bem ao próximo. O apóstolo Paulo evidenciava a gentileza em seus relacionamentos, ao ponto dele se apresentar aos coríntios como exemplo de amabilidade. Aqui ele diz: antes, como ministros de Deus, tornando-os recomendáveis em tudo, de muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, Christotes, no Espírito Santo, no amor não fingido. 2 Coríntios 6, do 4 ao 6. O substantivo grego agatossune, já é só outra palavra, agatossune, ocorre apenas 4 vezes na Bíblia: Romanos 15, 14, Gálatas 5, 22, Efésios 5, 9, 2 e Tessalonicenses 1, 11. Confere esses versículos depois. Apenas 4 vezes agatossune, ou seja, bondade, como uma das virtudes no fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Agatossune significa bondade, beneficência, benevolência e generosidade no servir aos outros. É parecido com benignidade, mas não é igual. Bondade é uma coisa, benignidade é outra. A pessoa bondosa sempre manifesta boa vontade para com os outros e possui o hábito de fazer o bem. Bondade denota filantropia, serviço ou ministério em favor do próximo. Também significa um espírito de generosidade colocado em prática, concernente ao serviço altruísta e abnegado. Bondade é o resultado natural da gentileza. É a amabilidade em ação, aquilo que eu falei anteriormente. Bondade é benignidade colocada em prática. Benignidade é mais interno, e a bondade é mais exteriorizada, né? Externada. Bondade é a gentileza, ou seja, a benignidade, a amabilidade colocada em ação. É a manifestação da ternura, compaixão e brandura no sentido de fazer alguma boa ação em favor do próximo. A Bíblia dá testemunho de pessoas bondosas. Jó praticava muitos atos de bondade em favor dos necessitados. Jó 29, 15 a 17 e 31, 32. Davi praticou bondade altruísta e abnegada em favor de Mefibosete. 2 Samuel 9, do 1 ao 7. O bom samaritano demonstrou amor ao próximo e praticou muita bondade para com um desconhecido. Lucas 10, do 25 ao 37. Os evangelhos revelam que a característica mais evidente de Jesus era a bondade como manifestação de amor ao próximo. Mateus 4, 23 a 24 e 14, do 13 ao 21. 15 a 32 e Lucas 4, 18. Pedro disse que Jesus andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. Uma vez que o crente salvo é participante da natureza divina, 2 Pedro 1,4, ele naturalmente vai produzir a bondade, do grego agatossune, como uma virtude do fruto do Espírito. Gálatas 5,22. Paulo tinha certeza que os irmãos de Roma estavam cheios de bondade. Romanos 15,14, aos Efésios ele afirmou: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, do grego agatossune, e justiça e verdade. Efésios 5,9. O mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. E os pecados sociais ou de relacionamentos, Gálatas 5, do 20 ao 21. Se avolumam em flagrante transgressão ao mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, Marcos 12, 31.
Ao cristão verdadeiro cumpre o dever de praticar a amabilidade e a bondade como evidência desse amor. João 13, do 34 ao 35. Evangelista Fábio Henrique, primeiro secretário da Assembleia de Deus em Mossoró, Rio Grande do Norte, professor da EBD Citadenha, que é o site dele, www.admossoro.com, o site dele, é um estudo feito por o irmão aí, o evangelista Fábio, achei interessante compartilhar, e tem uns outros aqui também. Benignidade e bondade, qual a diferença? Que ele fala aqui: frequentemente recebo pela internet indagações acerca da diferença entre conceitos semelhantes na Bíblia, como conhecimento, sabedoria, onipotência e soberania, ou predestinação e presciência. Uma dúvida comum é a respeito dos termos benignidade e bondade, nos textos de Gálatas 5, 22 ao 23, que fala do fruto do Espírito. Como as palavras são sinônimas tanto em português como em grego, cria-se certa dúvida natural, visto ser muito improvável que Paulo tenha se repetido inutilmente uma lista como essa. Só um parênteses aqui, que ele diz que são sinônimos. Não são, no grego não é sinônimo, é sinônimo no português. Só no português. No grego é gatossone e Christotes, como já vimos. Vamos continuar aqui o estudo do irmão, né? Aproveitando. Assim sendo, parece haver um consenso entre vários comentaristas de que o significado bíblico de benignidade seja algo parecido com amabilidade, conforme já vimos no artigo anterior. Amabilidade, ternura, consideração e respeito. Também tem esses significados aí. Tudo isso voltado ao relacionamento com o próximo, como também já vimos anteriormente, sempre voltado para o próximo. Tal virtude se desenvolve no trato com as pessoas, considerando-as valiosas e dignas de um relacionamento cuidadoso. E esse cuidado não visa a não nos machucarmos, mas a não machucar os outros. Sempre preocupado com o próximo, com o outro, né? Com o outrem. A benignidade quebra a tensão dos relacionamentos, pois procura o bem-estar do próximo, importando-se com seus sentimentos e dores. Mesmo quando é preciso corrigir alguém, a pessoa benigna o faz com todo o trato, né, possível, a fim de recuperar ao invés de simplesmente ferir. Se você não sabe se é ou não uma pessoa benigna, basta observar se as pessoas ao seu redor se sentem bem e à vontade perto de você, sentindo-se livres para expressar suas opiniões e acontecimentos cotidianos. Jesus é o melhor exemplo que podemos encontrar na Bíblia em se tratando de benignidade. As multidões eram atraídas pela amabilidade com que tratava elas, enquanto as crianças, melhores juízes de uma pessoa benigna, corriam para ele. A grande dificuldade é acharmos que, ao agir assim, perdemos nossa firmeza e somos fracos. A verdade é o extremo oposto. Aí é que ele diz: a minha filha, né? Quando minha filha era apenas um bebê e eu, um grande pai coruja, sentia-se muito mais seguro em deixar que pessoas fortes a segurassem. A pessoa fraca não consegue dosar o esforço quando segura algo pesado e pode ter um trato bem rude. Alguém forte capaz de, com delicadeza, dispensar os cuidados necessários a um bebê tão frágil, justamente por empregar a força necessária. Do mesmo modo, é preciso grande força de caráter dada pelo Espírito Santo para que o crente benigno, amável, respeitoso e cuidadoso com os outros. Quanto à bondade, trata-se da sequência da benignidade, porém de forma mais ativa. Ela traz a ideia de fazer o bem, sendo generoso, enquanto a benignidade se preocupa com o bem-estar das pessoas e, por isso, trata-as com delicadeza, não reagindo mal a elas. A bondade trabalha ativamente pelo bem alheio. Alguém bondoso não apenas deseja o bem, mas luta para que isso aconteça, mesmo que haja um custo, seja na forma de recursos financeiros, esforço, tempo ou outras coisas que nos sejam caras. É impressionante quanto a necessidade as pessoas têm. Não falo só da necessidade de dinheiro, mas também de atenção, apoio, valorização, comunhão, amizade e cuidado de todos os tipos.
A bondade nos move a deixar um pouco de lado os interesses pessoais a fim de buscar os interesses dos outros. Desse modo, a bondade nos persuade a dividir o pouco que temos e ajudar as outras pessoas de qualquer forma que nos for possível. Quantas pessoas, por exemplo, são impossibilitadas de realizar algumas das tarefas manuais que nós poderíamos fazer? Quantos irmãos necessitam de orientação, consolo e amizade? Quantos precisam saber que não estão sós? É claro que, para atender tais necessidades, tenho de utilizar um tempo que eu pretendia gastar em meu próprio benefício, e nem sempre isso é agradável, mas é o Espírito Santo, o promotor desse fruto, que nos move a abrir mão de nosso interesse pelo do irmão. Algumas pessoas só precisam de alguma atenção. Sempre me impressiono com algumas visitas que vez por outra faço, né? Aí ele falando: certa vez fui com minha esposa à casa de uma senhora que morava sozinha, uma mulher extremamente simples. Não levamos qualquer presente a ela, nem alguma boa notícia ou uma grande mensagem espiritual. Apenas nos sentamos no banco de madeira da sua cozinha, tomamos um copo de refrigerante quente e ouvimos falar, apesar de eu só ter entendido a menor parte do que ela disse. Depois visitamos seu quintal, admiramos as plantas, despedimos-nos e fomos embora após uma oração. Ela não teve nenhum lucro prático com nossa visita, mas depois eu soube que o tempo que passamos com ela foi como um grande presente, uma pérola para uma pessoa solitária. Uma característica da verdadeira bondade é que ela não espera ser chamada a efeito, mas procura a ocasião de entrar em ação. Procura saber o que faria os outros felizes, quais suas necessidades, e assim parte em frente. Jesus, nosso bondoso Redentor, não apenas desejou nos salvar, mas se fez carne, foi um servo, sofreu e morreu para o nosso bem. Para ser bondoso é preciso pagar por tal privilégio, e só o Espírito de Deus pode nos mover a tão grande altruísmo e em um mundo totalmente egoísta. Diante disso, as perguntas que precisamos fazer a nós mesmos são: tenho sido benigno e bondoso? Sou amável com as pessoas? Valorizo realmente meus irmãos? Trabalho ativamente pelo bem deles? O fruto do Espírito é real em minha vida? O autor, pastor Thomas Tronco, da Igreja da Redenção.org.br, o site dele. Foram 2 artigos aí sobre benignidade e bondade. Benignidade é mais intrínseco, né? Mais interior. É o sentimento, é o desejo, a vontade de fazer o bem. O oposto é a malignidade. É krestotes, do grego. E a bondade no grego é agathosune. São 2 palavras distintas, significados distintos, mas interligados entre si, relacionados entre si. A bondade é a prática, a generosidade, é a benignidade em ação. A bondade é como se fosse o braço direito da benignidade. E a benignidade é como se fosse a mãe da bondade. Ambos estão intimamente ligados. Só que a benignidade é mais interior, mais intrínseco. Tem outros significados também: a amabilidade, delicadeza, ternura, afetuosidade. É mais íntimo, é mais profundo e tem a ver com o próximo, para com o próximo também. E a Bíblia fala da benignidade de Deus, né? Tem outros versículos, talvez um outro vídeo. Se gostou, compartilha aí. Ok? Compartilha. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Muito obrigado. Deus te abençoe grandemente, a você e a sua família. Amém.